Você convive com alguém que claramente está sofrendo, mas não aceita ajuda e nem busca mudar? Não busca uma mudança? Ou será que você é essa pessoa? Meu nome é Laila Duarte, sou terapeuta emocional e também mentora de mulheres que não procrastinam. Fica aqui comigo. Pois é, talvez você conviva com alguém que está em um relacionamento ruim, ou que está há muito tempo sofrendo num luto, está passando por um momento de vício, né? Ou até mesmo na sua vida financeira. E aí você vê essa pessoa com esse problema, se destruindo aos poucos, e você quer ajudar, mas ela não quer a sua ajuda. Ela não faz nada para mudar. Como lidar com pessoas que não querem ajuda? O vídeo de hoje é sobre isso. Eu vou estar trazendo aqui 4 coisinhas que não é para a gente fazer, que a gente tem que ter cuidado, porque se você quer saber como lidar com essa pessoa, você tem que saber o que não fazer e o que fazer. E aí, mais ou menos umas 8, 7, 8 coisas eu vou estar trazendo aqui para a gente entender o que fazer, né? E depois, lá no final, eu vou estar trazendo alguns questionamentos para a gente estar meditando sobre essa questão de lidar com quem quer ajuda ou quem precisa de ajuda. E aí, primeiramente, né? O que não fazer? Primeiro, não minta. Nossa, não mentir? Pois é. Existem pessoas que nesse processo de querer ajudar o outro, acaba fazendo aquela mentira boa, a mentira do bem, né, que as pessoas falam, que não existe. Toda mentira é mentira. E toda mentira, ela machuca quem faz a mentira e quem recebe essa mentira. Então não existe a mentira do bem, mas existem pessoas que mentem. E aí um exemplo, né, na minha realidade de terapeuta, existem pessoas que, na intenção de ajudar o outro, esse outro que ama, marcam uma sessão de terapia para, um exemplo, né? Marquei para minha prima. Mas no dia eu vou chegar para essa minha prima e vou falar: olha, eu marquei uma sessão para mim, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não vou conseguir chegar. Tem como tu ir só para eu não perder o dinheiro, porque eu já paguei. Ela está mentindo. É uma situação em que ela está mentindo para fazer com que a outra pessoa vá, né, tá em uma situação que talvez aos olhos dela, né, vai estar ajudando. Então, tem pessoas que, nesse processo de querer ajudar, elas acabam indo para a mentira do bem, é só para ajudar. Mas, veja, toda vez que a gente percebe, que a gente vê que alguém mentiu para a gente, que está nos manipulando, porque isso é uma forma de manipular, a gente acaba deixando de confiar naquela pessoa. Quando a gente mente, a gente acaba perdendo a confiança daquela pessoa. E se a gente quer ajudar ela, eu acredito que o que a gente menos quer é que ela deixe de confiar em nós. Pelo contrário, a gente quer que ela confie, que a gente tenha essa oportunidade de ajudar, de fazer diferente, né? E enfim, juntando com isso, essa questão de não mentir, né? Que aí vem a manipulação, vem a questão do forçar. Não force. Segunda coisa que você não deve fazer é não force. E aí é sobre se colocar no lugar do outro. Quantas vezes já aconteceu com a gente de alguém forçar, vir impondo que a gente tem que fazer? Isso já cria uma barreira. Só o fato da pessoa chegar e falar, você tem que fazer, nos forçar a fazer algo, a gente já bloqueia, a gente nem faz, mesmo a gente sabendo que aquilo é bom para a gente. Mas só o fato de ser de uma forma forçada, aquilo já cria uma barreira. Então, não quer criar uma barreira, quer ajudar realmente essa pessoa, não force e não minta. Outra coisa também que você não deve fazer, e aí no caso ter cuidado, é com o seu tom de voz. Porque às vezes a gente vai falar com alguém na intenção boa,
de cuidar, de proteger, de ajudar, mas a gente vai falar com essa pessoa num tom de voz de julgamento, né? Sendo autoritária. E isso também é uma forma de criar uma barreira. A gente, quando percebe que alguém está falando num tom de voz com a gente, com julgamento, com autoritarismo, a gente também bloqueia. E aí isso faz com que a ajuda não aconteça. E aí, de forma consciente ou de forma inconsciente. Daí, a quarta coisa que a gente não deve fazer é jogar na cara. Ou seja, é naquela situação que você chega para a pessoa e fala assim: olha, não vai pelo caminho X, não, porque senão vai dar ruim, não vai dar bom. E mesmo assim, aquela pessoa foi no caminho X e não deu bom. Veja, a gente sabe que quando alguém nos aconselha algo e a gente faz e acontece o que aquela pessoa disse, a primeira coisa que vem na nossa mente é aquela pessoa falando. Então você não precisa lembrar ela, eu te falei. Jogar na cara só faz com que crie uma barreira de ai, que chato. Eu já sei. A gente já sabe que avisou. Ela sabe que foi avisada. Mas não esteja nesse lugar de eu te avisei, eu falei, você fez. Isso é uma barreira. Isso você vai estar criando uma barreira. Não faça isso. A pessoa ela sabe que ela errou, que ela não seguiu o seu conselho e ela quebrou a cara. E agora a gente vai estar falando sobre o que nós devemos fazer, o que nós devemos entender nesse processo de aprender a lidar com quem não quer ajuda. E primeiramente é a gente entender que cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo de entendimento. E aí chegar ao entendimento também não tem nada a ver com a idade cronológica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas nossa, fulano tem essa idade e ainda faz isso. Ainda não chegou a esse entendimento. Por quê? O entendimento não tem nada a ver com idade, né? Com a idade cronológica, não. O entendimento ele vem independente da idade. Mas aí você saber que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu entendimento, né? E que não é você forçando, você mentindo, você impondo, que vai fazer com que aquela pessoa tenha um entendimento. Aí é sobre aquilo, sempre sobre se colocar no lugar e olhar lá atrás e entender que você já passou por isso também. No sentido de quantas pessoas me alertou, falou, eu sabia sobre aquela informação, mas eu não entendia. E aí a gente sabia, mas aí só lá na frente a gente entende. E aí a gente realmente faz, nossa, realmente esse não é o caminho, realmente essa não é a forma. E aí a gente realmente vai entender, diferente de conhecer. Mas cada pessoa tem o seu tempo. E aí, às vezes, você já tem um entendimento de que o quão necessário é mudar, o quão necessário estar sempre buscando uma melhoria. Se algo está ruim, deixa eu melhorar. Mas às vezes tem pessoas que não, que ela ainda está em um entendimento, em um ciclo, em um momento de sofrer, de sentir, né? De estar vivendo mesmo, às vezes, muitas vezes, né? Por uma dependência, seja financeira, seja emocional. Mas quando a gente entende que cada pessoa tem o seu tempo, isso nos ajuda a, ok, eu vou estar aqui, né? Vou estar aqui à disposição para ajudar, mas eu preciso entender que talvez ela vai, né, chegar à consciência rápido, talvez não, talvez demore, mas eu não vou estar forçando, mas eu vou estar aqui, do lado, porque quando essa pessoa ela precisar realmente chegar ao entendimento, eu vou estar aqui. Mas enquanto isso, eu preciso entender que cada pessoa tem o seu tempo. E aí, talvez, o dessa pessoa que eu amo e que eu quero tanto ajudar, ainda não chegou o momento. E aí,
Outra coisa que também a gente precisa entender, que às vezes a melhor forma de ajudar alguém é não ajudando. E que difícil que é, né? Você chega nesse vídeo e, nossa, eu quero que... E você escuta logo essa frase. Às vezes a melhor forma de ajudar é não ajudando. Sim. É justamente aquilo, para chegar ao entendimento, muitas pessoas precisam passar pelo processo. Algumas vão ouvir um conselho, vai ouvir o processo e vai compreender e vai escolher. Não, eu não quero passar por esse processo. Vai doer agora, né? Vai ser difícil agora. Mas eu escolho não passar por esse processo e quebrar a cara. Mas outras não. Outras precisam passar por esse processo de não ter ajuda, de realmente ir lá e quebrar a cara, e aprender quebrando a cara. Porque tem pessoas que só aprendem assim, quebrando a cara, e não sendo avisados que vai quebrar a cara. Então, muitas vezes é difícil, muito difícil, mas é necessário a gente entender que, ok, eu já falei, eu já orientei, eu já repeti, mas essa pessoa continua sem ouvir os meus conselhos, sem querer ajuda. Então, eu vou estar dando esse tempo, deixa ela. É difícil? É. Quando a gente ama, a gente quer o quê? Pegar, né? E fazer, vem aqui, é assim, é assado, não faz isso que tu vai se machucar. Eu te amo, não quero que tu se machuque. Mas, muitas vezes é isso. Ela precisa passar por esse entendimento, que para chegar nesse entendimento, ela precisa passar pelo processo. E aí, muitas vezes, a gente precisa entender que essa pessoa ela precisa chegar no limite dela. Nossa, Laila, mas é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso? Eu amo. Eu tô vendo ela quebrando a cara, eu tô vendo se machucando, se destruindo aos poucos. Mas você precisa entender que ela precisa chegar no seu limite. Aí vem aquilo também, nos atendimentos. Quantas pessoas vêm no atendimento já eu já tentei de tudo, eu já sofri, eu já estou há décadas sofrendo com isso, carregando essa dor, passando por essa situação, eu já cheguei no meu limite, e é por isso que eu estou agora tentando a terapia. É isso. Muitas pessoas precisam chegar no seu limite. Precisa tentar várias vezes, de várias formas, quebrando a cara, sofrendo, aguentando, para enfim chegar uma hora que ela está destruída. Mas ela está no seu limite. E aí ela diz, ok, agora eu quero ajuda. Eu já estou destruída e agora eu quero ajuda. Mas que bom que em algum momento ela entendeu que precisa de ajuda. É triste porque chegou ao limite. E aí quando a gente chega no limite é porque já aconteceu muita coisa antes. Mas é necessário, muitas vezes é necessário você deixar que essa pessoa chegue no limite dela. Chegue na situação de eu já tentei, eu já não aguento mais, eu já fiz de tudo, mas ela precisa. E a gente deixar que essa pessoa sinta esse choque de realidade por estar passando no processo, por ter passado no processo e agora ter chegado no limite, o quão importante é a gente saber lidar com quem não quer ajuda e entendendo que talvez ela precise chegar no limite dela. E aí veja, falo muito sobre o outro, mas às vezes é você que está nessa situação de tentando, sofrendo, aguentando, e você está indo e não pede ajuda, não aceita uma ajuda. Talvez você seja essa pessoa que não está aceitando uma ajuda, ou não está indo atrás, pedindo ajuda. Será mesmo que você vai chegar ou vai esperar chegar no seu limite? Vamos pensar sobre. E aí, outra coisa. Nossa, eu já falei,
Eu já aconselhei, já orientei, já repeti, e ainda assim eu percebo que ela não não quer ajuda. E aí uma das coisas também que a gente deve fazer é parar de falar. Eu já falei, eu vou parar de falar. Eu vou estar do lado, né? Não é só sobre abandonar a pessoa. Mas eu vou parar de falar sobre esse assunto. Ela já sabe sobre. Eu vou estar do lado, porque aí na hora que ela tiver o entendimento, que ela chegar no limite, ela vai ver que eu nunca abandonei, ela vai vir até mim e eu vou poder ajudá-la. Mas eu não vou mais falar, eu vou viver. Porque às vezes a gente chega num período de falar, 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 e a gente, às vezes até nas nossas próprias atitudes, a gente vivendo, a gente não mostra para essa pessoa que ela pode fazer diferente. Então, pare de falar e vá viver. Viva a sua vida de uma forma que ela veja e queira também para a vida dela. Essa mudança, essa realidade, esse se salvar, que não é fácil, né? Quando você está em um, como eu falei, exemplos, né? Em um relacionamento ruim, que aí existe uma dependência emocional, ou quando está sofrendo porque perdeu alguém que ama, ou passando por um luto, ou passa por um vício. Não é fácil você sair desse ciclo, dessa realidade. E muitas vezes realmente é difícil aceitar ajuda. Mas o quão importante é que tenha do lado dessa pessoa alguém que respeite esse espaço de agora não é o momento. Eu me ofereci, eu falei, eu orientei, eu estou aqui do lado, mas não quer aceitar, então tá tudo bem, eu vou dar esse espaço, né? E outra coisa também que ajuda é aquela questão, eu vou parar de falar, né? Vou parar de falar. E aí vem aquilo, você já escutou o santo de casa não faz milagre? Às vezes é isso. E aí, se talvez você olhar quem é essa pessoa, ela costuma ouvir, né? E aí pode ser alguém do convívio realmente dela, ou alguém de fora, na internet, né? Influencer, não sei. Que essa pessoa escuta, acompanha. Veja se ela tem alguém que admira, que esse alguém pode falar, ou que fala, né, a mesma coisa que você, para poder falar para ela. Porque muitas vezes é isso, às vezes você vai pegar alguém da internet que fala a mesma coisa que você já falou para essa pessoa que você ama. Mas é a história do santo de casa não faz milagre. Aí vem alguém lá de fora que fala a mesma coisa, mas dessa vez é diferente. Dessa vez a pessoa vai ouvir ela. Então pare, pensar e veja. Será que essa pessoa ela tem alguém de autoridade, alguém que ela admira, que pode estar mostrando para ela, né, um caminho diferente para ela sair dessa situação? Esse também é uma forma de você poder estar lidando com quem não quer ajuda, mas ao mesmo tempo ajudando de forma não tão explícita. Essa é uma das formas. E aí, outra coisa, que aí a gente precisa saber fazer, né? Lá atrás eu falei sobre ter cuidado no tom de voz, para que não haja um tom de voz de julgamento, né? Com que você fale com autoritarismo. Falei sobre o que não fazer. E aí, então, como falar? E aí a importância da gente chegar para essa pessoa com um tom de voz amável, com respeito, e você falar, né? Como eu posso te ajudar? Muitas vezes é sobre isso. Às vezes a gente quer ter estratégias e respostas para a pessoa, e nem sempre aquilo que a gente tem vai ser aquilo que ela espera. Então, quão importante é que a gente chegue para a pessoa e fale assim: como é que eu posso te ajudar? Me fala você. O que você quer? O que você acredita que eu posso te ajudar? E aí ela vai falar: nossa, se você me ajudasse assim, seria bom, né?
É você dar a oportunidade da pessoa, ela mesma, falar como você pode ajudar ela. E aí você chegar a falar, sempre lembrando, com um tom de voz que não seja de julgamento e, né, forçando nada. Mas se você chegar e falar, olha, fulana, eu vi que você está nessa situação, que você está assim. E aí, por eu me preocupar com você, com a nossa relação, eu estou aqui para te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Então, veja o quão é importante a gente entender como a gente deve falar e como a gente não deve falar. Porque existe isso. A forma que a gente vai falar, a forma que a gente vai abordar, pode ou não criar uma barreira, ou pode ou não criar uma ponte. Mas a gente precisa ter sabedoria e estar ali atento aos detalhes, sempre com muito cuidado, com muito amor, com muita misericórdia, com muita graça na vida do outro. E aí também, o quão importante é a gente entender que apoiar uma pessoa é você devolver para outra pessoa o potencial que ela já tem. Então, veja, apoiar não é você fazer pelo outro. Não. É você devolver para ela o potencial que ela tem. Então, é você estar ali apoiando e não fazendo por ela. Não no exemplo, né, que falo em relação à sessão. Ah, eu vou procurar a terapeuta. Eu vou pegar as informações. Eu vou pagar. Eu vou marcar, mas é para o outro. Veja, o outro tá nem aí. Tá nem aí. Mas aí, se você apoia em orienta, mas não faz o que ela tem que fazer, porque se você fazer que era de responsabilidade dela, ela não vai fazer a parte dela. E aí, nesse exemplo, né, em relação a atendimentos em pessoas fazer terapia, é isso. Aí vem alguém que é parente e fala, não, eu vou marcar, porque é para o meu esposo, né? E já deixa pago, já deixa marcado, e a pessoa até realmente vai, mas ela só vai até aquela sessão mesmo. Só para dizer assim, pronto, tá bom, já cumpri, tu pagou, tu insistiu, eu fui lá e posso dizer que isso aí não é para mim não, tá bom, não quero não. Ela foi só para protocolo. E ela estava ali, mas ela não estava ali presente. Ela não estava ali com a intenção de colaborar para encontrar o resultado, para chegar no resultado. Não, ela estava ali só marcando ponto. De eu estou aqui, mas depois de terminar, pronto, acabou. Tudo isso acabou. Então, entenda que apoiar é uma coisa. Outra coisa é você estar tomando a frente de tudo daquela pessoa e ela não ter a sua autorresponsabilidade. E o quão importante é que a gente tenha autorresponsabilidade. E aí, falando aqui sobre o que não fazer e o que fazer, o quão importante agora é que a gente entenda algo. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Que o quão importante é que você reflita e seja sincera. Por que você quer tanto ajudar essa pessoa? E aí, o quão é importante que a gente olhe para as nossas intenções. Por que eu quero tanto ajudar ela? Será que é porque sou eu que tenho dependência emocional com essa pessoa? Será que é porque eu só quero ajudar ela porque eu carrego alguma culpa? Ou eu carrego alguma dívida? E aí por isso que eu quero tanto ajudar? Será que não sou eu que também preciso olhar primeiramente para as minhas intenções? Por que eu quero tanto ajudar ela? Por que eu não consigo deixar ela viver? Porque eu não entendo que eu sou uma pessoa adulta e ela também. E os adultos, eles tomam as suas decisões e arcam com a responsabilidade de suas decisões.
Porque eu não consigo entender que aquela pessoa que eu amo, ela é um indivíduo diferente de mim, né? E aí vem às vezes um exemplo, não, ela, mas eu sou adulta, mas o conflito de querer ajudar é com meu filho que é adolescente. Sim, mas ainda assim, ele é um indivíduo. Ele tem o direito de fazer suas escolhas, de ter as suas crenças, e que você vai estar lá. Lembrando, não é sobre abandonar e se afastar, é sobre orientar, falar, repetir, estar do lado. Mas chega uma hora que a gente precisa deixar ele passar pelo processo, essa pessoa passar pelo processo, para que ela própria chegue ao seu entendimento no tempo que for dela, seja ao limite ou não, mas que seja no tempo dela. E aí, o quão importante é que a gente entenda, você só pode resolver a sua vida. E aí, não abra mão dela. A gente não pode resolver a vida de ninguém. A gente pode estar ali do lado, mas a gente não pode resolver a vida de ninguém. E como cristã, eu deixo até para a gente meditar até na história do filho pródigo, né? Ele é o filho que ele pediu a herança, ainda com o pai vivo. Ele pediu a herança. O pai sabia que aquilo não ia dar bom, né? Que ele ia se machucar, que ele ia perder tudo por causa da sua imaturidade. Mas ainda assim, o pai deu a herança àquele filho. E aconteceu o que todo mundo já sabia que ia acontecer. Ele foi, se machucou, chegou no seu limite, e só quando ele chegou no seu limite e perdeu tudo, aí ele lembrou daquela pessoa que estava do lado dele e que tinha coisas boas para lhe dar. E aí ele volta. Mas ele volta porque ele próprio chegou no seu entendimento. E ele volta sem nada. Ele volta com a realidade que o pai já sabia que ia acontecer, mas nem por isso o pai jogou em rosto. Nem por isso o pai obrigou a ele ficar. Nem por isso o pai forçou algo. Você quer? Eu sinto muito, mas você vai passar por esse processo que você quer passar. É sua escolha. Tome. Então, dói. Muitas vezes dói a gente ver quem a gente ama ter que passar por esse processo, mas é necessário. E esse processo muitas vezes faz isso, faz com que a gente se fortaleça. E aí essa pessoa vai voltar machucada, vai, mas fortalecida. Não é fácil, novamente? Não é fácil. Mas o quão é necessário a gente aprender a lidar com quem não quer ajuda, entendendo que ela tem o seu tempo. E que quando chegar o tempo, você vai estar lá do lado. E esperando, com misericórdia, respeito e amor. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários um coraçãozinho para eu entender que fez sentido para você. Deixa a tua curtida. Compartilha para outras pessoas que se esse vídeo foi bom para você, então com certeza vai ser bom para outras pessoas. E se você chegou até aqui e não é inscrito, se inscreve agora, certo? E não esquece, toda quarta-feira tem vídeo aqui. Até o próximo vídeo.